Bom, estamos com o tema esse mês, mesa no deserto. Pode colocar o versículo aí para os irmãos, Salmo 78, 19. Glória a Deus. Bom, esse tema tem muito a ver conosco, né, irmãos? Porque na peregrinação do cristão, existe um deserto, né? Na vida de todo cristão, existe um deserto. E a história do povo de Israel, ela retrata, né? Ela serve de exemplo e de figura para nós. É uma figura, é algo para a gente olhar, analisar, pensar sobre tudo que eles passaram e trazer para nossas vidas. Porque as Escrituras dizem que aquilo é um exemplo para os dias de hoje, para os fins dos tempos. Bom, o tema é assim, ó. Salmo 78, 19 fala assim: duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Quem fala isso, irmãos? Quem fala isso é o povo de Israel, que foi libertado pelo braço forte, pelo braço estendido do Senhor e a mão forte. É o povo que viu muitos milagres. É o povo que viu o mar se abrir. Ele faz essa pergunta. Olha que interessante, né? Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Mas, de verdade, eu compreendo esse questionamento deles, né? Essa pergunta deles. Porque eles tinham mente de escravos. A mente de escravo não consegue enxergar a mesa. Só o filho que consegue enxergar a mesa. A mente de escravo está sempre se perguntando: o porquê disso, Senhor? O porquê daquilo, Senhor? Por que só comigo, Senhor? Por que o outro tem e eu não tenho, Senhor? Ele não consegue enxergar a mesa. E o que o Senhor está fazendo no deserto com eles, irmãos? O Senhor está, através de algo literal, tentando trazer eles a uma realidade espiritual. Olha que coisa interessante, né? As Escrituras dizem assim, a respeito do Egito, Israel ele ficou 430 anos no Egito, 400 anos só no chicote, só sendo escravizado, só sendo oprimido. Egito significa aflição. Eles passavam aflição diariamente. Diariamente eles sofriam. Por mãos de quem eles sofriam? Por mãos de Faraó. Bom, o Egito, na tipologia bíblica, ele simboliza o mundo. Você lembra que em 1 João 2,15, João fala assim, ó, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é cobiça dos olhos, da carne e soberba da vida. E o mundo passa, e a sua cobiça, mas aqueles que estão em Deus permanecem para sempre. Ou seja, quem ama o mundo não tem como amar a Deus. Não tem uma metadinha, sabe? Eu estou em Deus, mas, eu olho lá para trás, que saudade daquela vida. Não tem essa. Deus vai tratar os nossos corações. Deus vai tratar. Quando as Escrituras diz a respeito de mente, é justamente isso. Então, o subtema que eu quero trazer é mente de filho e mente de escravo, baseado no nosso tema maior aí, que é mesa no deserto. A mente de filho consegue enxergar a mesa, e a mente de escravo não enxerga a mesa que Deus tem preparado. Você pode perceber que Romanos 2 fala aqui, olha, não se molde ao mundo, mas transforma pela renovação da vossa mente. Colossenses 1 fala assim que se nós ressuscitamos em Cristo, se já estás ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto e pensai nas coisas do alto. O que ele está falando? Mente. Então o povo de Israel sai do Egito, mas o Egito não sai deles. Na tipologia bíblica, o Egito representa um mundo. É o mesmo mundo que 1 João está dizendo, o mesmo mundo que Romanos está falando. É esse mundo que é governado. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? É Satanás.
Ele governa a mentalidade, o sistema do mundo. O mundo, eu não queria que vocês colocassem aí como criação, porque a criação é boa. Criação, não é criação. O mundo é um sistema onde que Satanás cega as pessoas e elas não conseguem enxergar a mesa e nem aquele que está preparando a mesa para eles. As pessoas não enxergam a Deus. Não só não enxergam, elas não ouvem a Deus. Elas estão aprisionadas pelo sistema do mundo, pelos seus prazeres. Elas são guiadas, sem saber, mas são guiadas pelo sistema governado por Satanás. Por isso que não tem meio termo, né? Falar assim, não, eu gosto de Jesus, só que o que ele diz assim não é muito para a minha vida, mas eu estou nele. Não, ou você está nele e abriu o ouvido e os olhos, ou você não está nele. E se você não está nele, você está em trevas. Ou você é governado por Jesus, ou é governado por Satanás. É muito chato de ouvir isso, é muito duro ouvir isso. Claro que é muito duro e muito chato, porque a gente pensa que tem meio termo. Existe trevas e luz, somente isso. Você não precisa saber que você está sendo governado por Satanás. Você está sendo governado por Satanás, se você não estiver em Cristo. Então, no Egito, o Egito representa o mundo, irmãos. E quem governava o Egito era Faraó, que na tipologia bíblica representa Satanás, que escravizava os israelitas, que é o quê? Povo de Deus. Bom, mas o seu próprio Deus veio de encontro a eles, que tinha uma promessa. Esse tempo de escravidão estava determinado o tempo. José já até sabia disso, que falou, quando Deus tirar vocês daqui, leva os meus ossos contigo. Então, olha que coisa interessante. Deus, ele vai lá, faz um monte de milagre, ele vai lá, vocês sabem, o pastor falou bastante a respeito dos milagres de Deus, e ele desbanca todos os deuses do Egito, cada milagre é Deus envergonhando os deuses do Egito, cada milagre que Deus faz. Só que olha que interessante, né? Tem uma passagem que diz assim, que Faraó chega e fica sabendo que o povo começou a se interessar a respeito do que Moisés disse. Aí o Faraó fala assim, dobra o trabalho desse povo, para que eles não lembrem de adorar o seu Deus. Ou seja, aí eles murmuraram mais ainda. Cara, a gente está começando a ouvir você, Moisés, agora o trabalho é dobrado. Olha que interessante, na tipologia bíblica, Faraó é o quê? Satanás, lembra? Eles estão escravizados. Isso é uma liçãozinha para a gente, né? A gente acha que todas as portas de trabalho vêm de Deus e são bênçãos de Deus, né? Portas, irmãos, muitas vezes não são bênçãos. Muitas portas são testes para nossas vidas. Porque trabalhar mais foi uma cilada de Faraó para fazer eles esquecerem do seu próprio Deus. Já tem uma primeira liçãozinha aí para nós, né? Está trabalhando dia e noite, antes vinha para cultuar o Senhor, antes lia a Bíblia, antes orava. Aí começa, não, também não tenho tempo, trabalho, agora arrumei outro bico, trabalho. Aí arrumei outra coisa, trabalho. Será que é portas que Deus tem aberto? Será? Ou nós não estamos enxergando a mesa que Deus tem preparado no deserto, onde que Ele quer ter comunhão conosco. E o trabalho pode ser uma distração para nós, a ponto de não lembrarmos de cultuar o nosso Deus. E muito menos do que Ele diz sobre a vida. Bom, vamos lá. Então, Faraó, vocês sabem, Satanás. Egito, mundo. Mar. Quando o povo de Israel é liberto por Moisés, o último ato, o qual eles sofreram no Egito, né? Os egípcios sofreram, e Faraó decidiu libertar o povo, foi o quê? Foi a morte de um cordeiro para passar o sangue na porta, no umbral da porta. Porque Deus tinha prometido que o anjo da morte ia passar e ia matar todos os primogênitos. E o primogênito de Faraó morreu, então Faraó fala, leva esse povo embora. Mas por que o povo de Israel não morreu? Porque eles passaram o sangue do cordeiro na porta, certo? Então quem libertou o povo de Israel do Egito? Foi o sangue do cordeiro. Quem te libertou da escravidão? O sangue do cordeiro, ok? É perfeita essa tipologia.
Depois que você é liberto pelas mãos fortes, que é Deus que veio de encontro a nós, através de Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro, Deus, Ele nos liberta. Nós nos deparamos com o quê? Com uma realidade do batismo. Eles se depararam com o mar. O mar, a Bíblia diz que se abre, enfim, mata todo o povo de Faraó, que veio atrás, e eles passam pelo mar. É uma tipologia linda, né? A gente pode falar aí, ó, que o povo de Israel, nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, libertos do sistema do mundo, das mãos do diabo, porque antes nós não ouvíamos e nem víamos o Senhor. Agora nós estamos ouvindo a voz do Senhor e vendo ao Senhor. Então fomos libertos pelo Cordeiro, pela fé no Cordeiro. E agora nos deparamos com a realidade, aquele que crê e batizar será salvo. E depois disso, eles foram passando pelo deserto, rumo a Canaã. Na tipologia bíblica, o deserto representa a peregrinação de nossas vidas. Ou seja, você já creu em Cristo, você já batizou, você agora está no deserto. É a peregrinação das nossas vidas. E é na vida que Deus vai ensinar a nós. Na vida que Deus vai tirando a nossa mente de escravo. E Ele vai nos levar para onde? Para Canaã. E Canaã representa o quê? O céu? Também. Mas não só o céu. Representa a plenitude de Cristo. Por isso que Efésios 4:3 fala a respeito... Coloca aí Efésios 4:13. Ele fala a respeito da plenitude de Cristo, do amadurecimento em Cristo. Eu estou falando isso, irmãos, para que a gente já comece a entrar na história, porque vai vir outras pessoas ministrar aqui, e a gente tem essa perspectiva de se ver na história dos israelitas. Porque não faz sentido eu só contar uma história dos israelitas e eu não conseguir me ver nessa história. Hoje eu estou nessa história deles. Hoje é uma realidade, aquilo era uma figura que aconteceu, era um fato. Mas Paulo fala que aquilo serve de exemplo para a gente olhar para aquilo. Para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então nós saímos salvos pelo sangue do Cordeiro, estamos indo para a plenitude de Cristo. E aonde que nós vamos crescendo e amadurecendo e criando mentalidade de filho para a plenitude de Cristo? No deserto, na vida. E no deserto da vida, o Senhor trata de nós. Bom, vamos lá. Abrir 1 Coríntios capítulo 10. Gente, eu tenho tanta coisa para falar, mas talvez nem dê tempo. Eu vou dar uma resumidaça. Ó, tá falando assim, ó. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1 mesmo. Ó, vou ler aqui na minha Bíblia. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Aquilo que eu falei do batismo. Vamos lá. Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram, num dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevêm como exemplo, e foram escritas para advertência nossa. Olha que interessante, gente. De nós outros, sobre quem o fim dos tempos tem chegado.
Aquele, pois, quem pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobrevenha tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Irmão, nós precisamos confiar nisso, que Deus é fiel. Ele é fiel ao seu nome, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel àquilo que Ele diz, Ele é fiel a si mesmo, e Ele é fiel a nós. Mas não é aquela fidelidade o qual a gente tem a perspectiva, né? A mente de escravo acha a fidelidade de Deus assim: Deus, o Senhor tem que fazer. Se o Senhor não fizer, alguma coisa está acontecendo. Como se Ele tivesse o controle remoto de Deus. Deus não é fiel às nossas expectativas. Deus é fiel a nós, a nos chamar como escravo, abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos, e agora no deserto, nos trazer realidade espiritual. A realidade de que agora nós precisamos depender dEle. A realidade que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus é fiel, gente, é fiel. Ele não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Se Ele não permite, ninguém permite. Nem o diabo, nem os homens, nem a sua própria mente, achando que está, nossa, isso daqui eu não posso suportar. Está falando que Ele não permitirá, Ele não vai permitir. Vamos lá. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha que interessante. Pelo contrário, sabe a palavra tentação, ela pode ser traduzida como provação também, tá? Vos proverá livramento. Bom, então ele está falando que ele vai te livrar aí da provação ou na provação? E esse livramento, ele está falando que vai te dar graça para que você possa suportar. Esse é o nosso Deus que é fiel. E aí nós lemos aqui que toda aquela história que nós estamos contando esse mês serve de figura. Então eu quero que vocês tenham bem isso na mente. Eu estou hoje no deserto. E Deus está trazendo realidade espiritual para a minha vida. Porque só assim eu vou conseguir enxergar a mesa que Ele preparou. E já está preparada a mesa. Mas nós, como ainda temos muitas áreas da nossa vida, mente de escravo, não enxergamos essa mesa. Bom, como serve de exemplo, vamos lá sobre alguns exemplos, né? Primeiro, o que eles fizeram, o povo de Israel? Qual que foi o primeiro exemplo de erro deles? Cobiça. Abre lá em Números 11, 4. 11, 4. Eles desprezaram o que Deus estava provendo para eles. Já aconteceu isso com nossas vidas, irmãos? Aí os irmãos vão falar assim, não, de maneira nenhuma, esses caras aqui são muito incrédulos. Como vê o mar abrir e depois despreza a provisão de Deus e começa a falar, quero voltar para o Egito, né? A nossa mente já começa a falar assim, não, esses caras aqui, se eu tivesse naquela época, eu faria diferente. Vamos lá, será que a gente faríamos diferente? Ou a gente estamos fazendo diferente? Vamos lá, Êxodo, você abriu aí? O bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outros tipos de comida. Esse bando de desocupado que a Bíblia diz aqui, o povo de Israel saiu do Egito, mas saiu egípcios junto com eles também. Tá? Por isso que ele fala de um bando e depois ele fala dos israelitas. Então, olha aqui, o bando desocupado que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram, se tivéssemos carne para comer. Pode passar. Nós nos lembramos dos peixes que comiam, dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Pode continuar. Agora, porém, a nossa garganta está seca,
nunca vemos nada a não ser este maná. Eita glória! Meu Deus do céu, gente. Grifa a sua Bíblia aí, ó. Não vemos nada, somente este maná. Maná era a provisão de Deus derramando do céu. Aquilo já era um milagre para eles se prostrar e começar a chorar. E falar, que mesa é essa, Senhor? Como eu nunca tinha visto descer pão do céu. Eu nunca tinha visto descer pão, e tinha gosto de bolo de mel. Eu nunca tinha visto isso daqui é um preparo de Deus. Mas eles não reconheciam o milagre. Por quê? Mente de escravo. Olhavam para o Egito, lembravam do Egito, e começavam a reclamar. Começavam a questionar o que Deus estava fazendo por eles. Questionar é que a vida do Egito era melhor. Gente, a vida do Egito era uma vida de escravidão. Não, Ailton, mas realmente o pessoal é incrédulo, né? É incrédulo. Mas será que a gente está olhando também para a vida que a gente levava antes e pensando, cara, como era gostoso, né? A época que eu pegava um monte de mulher, aquela época ali era fogo, hein? Nossa, o bicho pegava. Como era gostoso aquela época ali que eu ficava ali naquela rodinha, com aquelas piadas sem graças, que ofendia todo mundo, e a gente ficava até de madrugada, fumando um baseadinho. Mas não, agora eu estou em Cristo, cara. Mas a galera, às vezes a galera fala do passado, enchendo a boca, sabe? Nossa, aquela vida ali era legal, né? Aquela vida ali era uma vida ali que parece que eu sinto saudade daquilo ali, né? Sabe por quê? Porque se você não tiver realidade espiritual em Cristo, você não vai enxergar a mesa. E não enxergando a mesa, a vida do cristão fica maior, sem graça. É sem graça literalmente. É uma vida parece que está uma tristeza. É cristão, voltou, parece que morreu. Vive assim. Antes eu fazia isso, antes eu me divertia. Eu sorria antigamente. Agora, bom, Deus ele quer tratar essa nossa mentalidade para quê? Para em Cristo nós conseguirmos discernir que o Egito, ele só nos escravizava. Parecia que na hora que eles comiam os melão, né, os peixes lá no Egito, claro, por um momento eles satisfaziam a carne. Mas eles eram escravos. É igual o pecado, meu irmão. Você lembra lá do pecado que você vivia e falava, que gostoso que era, né? Ou vai falar que o pecado é ruim? É gostoso, né? Mas aquilo estava te escravizando, e sem você perceber, você estava indo em passos largos para a morte. Morte literal e morte eterna. Se nós não conseguir reconhecer, se Deus no deserto não trabalhar em nossas mentes, e nós começarmos a pensarmos como filho, vamos o tempo todo sentir saudade e querer voltar para a vida que nós vivíamos. Eu sempre comento isso daí com as pessoas. Percebe, a pessoa parou de vir na comunidade, parou de buscar Deus, o que ela faz? Ela faz igual o Pedrão, ela volta a pescar, ela volta a ser o que ela era antes. Então, se ela era um traste, ela vai ser o traste que era antes. E se ela era o cara gente boa, ela vai continuar sendo o cara gente boa. Mas isso não quer dizer que o cara gente boa está em Cristo, viu? Porque os tempos maus, os tempos difíceis do deserto chegam. E o que vai nos sustentar nos tempos difíceis? A presença de Deus. O revelar a realidade espiritual, o revelar da mesa preparada para nós. Gente, eles falaram que esse maná, eles não só desprezaram, eles falaram que esse maná causava fastio neles, que significa, eles davam enjoo já, porque todo dia maná, todo dia isso daqui, Deus. Agora imagina aí, gente, 600 homens, fora mulheres e crianças, estudiosos dizem que era 2 milhões de pessoas, outros 3
que saiu do Egito, mas vamos arredondar aqui para 1 milhão de pessoas. Eu não preciso nem disso para sentir a intensidade que Moisés sofria, né? A aflição que Moisés, a carga que Moisés carregava. Porque se tiver 5 crianças com fome em casa, eu já não consigo, já me dá uma irritação, porque a criança não para, né? Quero água, quero comida, quero comida, quero comida. Imagine as crianças reclamando das coisas para os pais, que quer comida, que quer comida, que quer água, que quer água. E vindo uma galera, 600 homens chegando no Moisés. E aí, Moisés, para quê? Por que não deixou a gente morrer lá? Para que nos trouxe até aqui, Moisés? Gente, Moisés chegou para Deus e falou assim, Senhor, olha essa carga aqui no meu espírito. Olha isso daqui, Senhor. Eles estão quase me apedrejando. Mas esses caras já tinham visto muitos milagres. Esses caras, eles eram para falar, Moisés, vamos orar aqui junto com você, Moisés, para ver o que Deus vai fazer para a gente amanhã, qual é a provisão que Deus vai dar. Só que a mente de escrava vai sempre estar questionando. O que você tem hoje, o que eu tenho hoje, nós estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado e permitido que nós vivenciado aqui na terra? Ou você olha e fala assim, caramba, meu, quando eu tinha o meu jeitinho para a vida, quando eu tinha aquele jeitinho, sabe, aquele jeitinho brasileiro, me parece que minha vida era melhor. Quando eu tinha o gato net, quando eu tinha o Netflix, o gato Netflix, quando eu tinha o jeitinho para fazer as coisas, sabe? Sonegar um imposto, tal, parecia que entrava mais, e eu tinha um carro melhor. E agora em Cristo, eu só tenho condição de ter esse carro aqui. Você entende? Você começa a se ver. Por quê? Porque você saiu do Egito. Se você sai do Egito, a sua mentalidade, Deus começa a te trazer uma realidade de filho. E a realidade de filho, quando você se depara com o errado, você fala, isso daqui, se isso não te constrange, meu irmão, meu irmão. Quando você se deparar com o errado, ok, você pode até, vamos dizer que o filho faz o errado também. Mas aí o pai vem e fala com ele assim, ó, que é isso aí? Ser vergonhice é essa? Que é isso aí? Isso é coisa do Egito. Isso aí é coisa de antigamente. Antigamente você tinha esse jeitinho, agora você não tem mais não. Sai dessa. Aí você olha e fala assim, pô, realmente é Deus falando comigo, deixa eu orar aqui, eu vou me arrepender. Você começa a querer mudar. Agora, se você não sente nada, talvez está com mente de escravo. Não tem enxergado a mesa, seus ouvidos ainda não estão aguçados para ouvir ao seu Senhor. E parece que essas coisas são boas, né? Essas coisas que a sociedade, o mundo, que é governado pelo diabo, faz e parece que dá certo, cara. E aí vai dando certo, e aí a gente vai vendo as pessoas se dar bem. Aí a gente olha, pô, eu me dava bem assim. Mas agora eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu dependo do meu Senhor. Eu sou satisfeito. Antigamente, eu queria ter isso. Queria mesmo. Queria ter um carro, uma casa, isso, aquilo, tal. E não quer dizer que eu não queira ter isso. Mas se para ter essas coisas, eu preciso negar o meu maná no Egito, no mundo, eu preciso olhar para o Egito e negar o maná que Deus está me dando hoje, então é melhor que eu morra sem usufruir de nada a mais que Deus me der nesse mundo. Mente de escravo não pensa assim, mas somente a mente de filho. Você sabe que tem um projeto aí do governo que chama Pé de Meia. Estava falando com a Valquíria ontem. Eu estava todo feliz com esse projeto aí, porque o Samuel está fazendo 14 anos. E eu falei assim, cara, esse projeto dá R$200 por mês, né? Para as pessoas, para os estudantes. E todo mês você pega R$200. Aí eu falei assim, cara, nossa, o Samuel já estava já planejando o que vai comprar. E eu falei assim, nossa, que interessante, né? Eu ia falar um negócio aqui, nem vou falar, que o Clebinho me pega lá fora. Que acho que foi um negócio que o Lula colocou para frente, aí, enfim, glória a Deus. Eu falei assim, coisa legal, né? Eu falei assim,
nossa, Val, já matricula o Samuel tal nesse negócio. Aí ela me falou assim, que esse projeto tem a ver com pessoas de baixa renda. E graças a Deus, a minha família não tem baixa renda a ponto de alcançar esse benefício do governo. Só que tem um jeitinho de fazer. Tem um jeitinho aí. Eu falei, deixa para lá essa porcaria. Sim, não é porcaria, é uma bênção. Mas para mim, não vai ser uma bênção. Tá? Por quê que eu falei deixa para lá? Gente, porque agora eu estou diante do meu Senhor. A gente está diante do nosso Senhor, e nem só de pé de meia viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso. É isso que Deus queria ensinar. O maná é uma realidade literal, que Deus queria que ele ensinasse eles a uma realidade espiritual. Por quê? Porque Deus sabia que lá eles comiam pepino, eles adoravam o pepino, o melão, eles adoravam lá o peixe, os alhos. Deus sabia disso. Mas Deus manda o maná para eles entender que nem só de pepino, de peixe, de comida, de satisfação daqui da terra vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se a nossa mente estiver somente esperando em Deus aqui na terra, a Bíblia diz que nós somos mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se a nossa realidade em Cristo é tudo que Deus pode nos dar aqui, nós não crescemos ainda espiritualmente falando. Porque vai ter muita coisa que nós não teremos, mas nós tivermos com a mentalidade de filho, não de escravo, nós vamos enxergar a mesa preparada para a gente no deserto. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é fiel. E Ele preparou essa mesa para você, meu irmão. Ele preparou de verdade essa mesa para mim e para você. Essa mesa onde que você, enxergando, se você tiver a mentalidade para visualizar essa mesa, você vai ver que tem ali provisão de Deus, você vai ver que ali tem escape de Deus, você vai ver que ali tem graça de Deus para que você possa suportar. Você sabe que tem acho que eu falei uma vez aqui que o Shedd, quando ele morreu, era um dos maiores teólogos aí do último século aí, era o Shedd, vivo aí. Ele não tem tanto tempo que morreu. Ele, perto de morrer, suas últimas palavras, ele falou assim, as dores têm sido insuportáveis. Ele estava com câncer. Ele fala, eu nunca tinha sentido tanta dor, porque ele não tinha passado por momentos de enfermidade. Mas perto de morrer, ele fala, as dores estão insuportáveis. Mas nada há de comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo. Ele pegou Romanos 8:18 e 1 Coríntios 4:16. 2 Coríntios 4:16, que ele fala assim, que essas tribulações do tempo presente também não são para comparar com a glória que há de ser revelada. E elas são momentâneas e passageiras. Então, gente, agora pensa aí, o cara está com câncer, o cara está numa situação bem difícil, quase morrendo já. Mas, de verdade, essa frase dele me dá a entender que ele estava enxergando a mesa. Ué, mas calma aí. Porque o cara tinha mente de filho. Mas e se o cara tivesse mente de escravo, sabe o que ele ia falar? Deus, o Senhor é poderoso. Porque o Senhor pode curar o câncer? Pode. Por que o Senhor não me cura? Então deixava eu morrer lá no mundo. Eu deixei tanta coisa para trás lá no mundo que ele podia ter se divertido. E agora estou morrendo desse jeito, definhando. A mente de escravo pensa assim. Porque ele não enxerga a mesa. Ele coloca Deus na parede, olha para trás e pensa, eu queria ter vivido mais coisas nessa vida que eu não vivi. Um monte de coisas erradas, ele pensa. Porque eu queria ter me divertido antes de morrer, se fosse para morrer desse jeito. Mas o Shedd, com mente de filho, ele simplesmente enxerga a mesa e fala assim, isso daqui não dá para comparar nada disso com o que está preparado para mim quando Cristo se revelar. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Então, não cobicemos, né, essas coisas más, como a gente leu em Coríntios. Ou seja, cobiçar a vida passada
e não reconhecer a provisão de Deus do momento. Vamos lá, vamos passar para murmuração, vai. Números 14. Números 14. Olha aqui, gente. Eles estão a um passo da terra prometida. Na verdade, os espias foram 12 espias. Eles foram lá trazer o relatório da terra prometida, Canaã. 12 espias foram lá espiar a terra. E aí, eles voltam com o relatório. E aí começa a murmuração. Números 14. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Ó. Levantou-se, pois, toda a congregação gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara que tivéssemos morrido no Egito, neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que possamos, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Gente, eles chegam em Canaã, eles veem lá um monte de gigantes, eles veem um povo armado, um povo bem preparado. Aí eles voltam para Moisés, foram 12. No meio desses 12 tinha Josué e Calebe. E eles estavam, gente, aí já tinha passado muitos anos. Eles já tinham visto muitos milagres. Muitos mesmo. Aí os caras me voltam com um relatório desse, né? Os caras me voltam com um relatório que lá tinha gigante, que nós vamos morrer a espada, porque para que Deus, né, nos trouxe até aqui? Para deixar a gente morrer, ô Moisés? Ô Arão, o que é isso? Você trouxe até aqui para a gente parar aqui e morrer aqui? Aí olha que engraçado, gente. Eles falam: levantemos um capitão e tornemos ao Egito. Gente, a jornada inteira deles no deserto é essas frases. Lá no Egito era melhor, queria estar lá. Vamos retornar ao Egito. O tempo todo. O tempo todo eles falando: vamos retornar ao Egito. Olha que coisa, né, gente? Isso acendia a ira de Deus. Quase tem pessoas que dizem que é 2 a 3 milhões, enfim, que saíram do Egito, mas toda a primeira geração que saiu do Egito morreu, exceto Calebe, Josué e Moisés, que a gente sabe, né, que viu a terra e morreu quando avistou a terra. Mas o restante Deus deixou prostrado. Quem fez isso? Foi Deus. Deus deixou prostrado. Deus o tempo todo trabalhou no coração deles. O tempo todo mostrou para eles. O tempo todo foi até eles se relacionar com eles. Só que Josué e Calebe tinham uma outra mentalidade. Eles tinham mentalidade de filho. Eles voltaram com outro relatório. Lá tem gigante. O povo está armado lá. Só que o Senhor nos dará a vitória. Vamos enfrentar esse povo que está lá em Canaã. Os caras de mente de filho. Eles não estão vendo o tamanho do gigante que tem na frente deles. Ele está lembrando do Deus que com o braço estendido e mão forte arrancou eles do Egito. Abriu o mar. Derramou maná. Jorrou água da pedra. E a Bíblia diz que essa pedra era Cristo. De novo, nas coisas literais, Deus querendo ensinar uma realidade espiritual para eles. Vocês dependem de mim, sou eu que dou força, sou eu que dou vitória, sou eu que dou saúde, sou eu que guio. Deus tinha uma coluna
uma coluna de nuvem de dia, para guiar eles e para eles não ser tostados por conta do calor, para que eles tenham uma sombra. E de noite é uma coluna de fogo para aquecer eles no deserto. O tempo todo Deus guiando eles. E eles rejeitando o Senhor. A Bíblia diz que eles foram infiel ao seu Senhor. Olha que coisa, gente, que coisa. Mas eles ficaram prostrados no deserto. Qual é o relatório que você está trazendo a respeito da vida, do deserto da sua vida? Qual que é o relatório que você está trazendo? Não digo para o pastor Moisés aqui, mas para Deus mesmo. Qual que é o relatório da vida? Oh Deus, essa vida aqui não está dando não. Olha o tanto de coisa que eu estou passando. É isso, é doença, é desemprego, é briga, é isso, é aquilo, Deus. Oh Deus, isso, aquilo. Oh Deus. Gente, nós murmuramos até do dia. Você já percebeu? Tá calor, a gente fala, que calor demais é esse? Tá terrível calor. Estou tostando nesse calor. Aí começa a chover, a gente fala, chove o tempo todo. Quem está dando a chuva e o sol? Se não Deus. Sem perceber. Eu sei que é sem perceber. Para você perceber, eu só estou falando isso para despertar em nós a realidade do povo de Israel e perceber que nós somos parecidos com eles. E muitas coisas, nós temos mente de escravo. E começamos a questionar a vida. Olhar a prosperidade do ímpio e dizer assim, eles fazem tudo isso e dá certo para eles. E eu venho na igreja, dou a benção para o pastor, estou brincando, gente. Venho na igreja, dou a benção para o pastor, participo dos estudos, dou meu dízimo. Cara, e passa um perrengue de vida desse daqui. Você já viu pessoas falando assim? Elas olham os outros, olham para a própria vida e falam, eu faço tudo certinho, mas as coisas não acontecem. Minha mulher briga comigo, o outro, meus filhos não me respeitam. Cadê Deus? É o relatório que nós estamos levando a Deus? Será que é esse relatório que Deus quer ouvir de nós, nas nossas orações? Ou é o relatório de Josué e Caleb? E dizendo, ele é fiel, o Senhor é conosco. Mas está tudo dando errado, o Senhor é conosco. Ah, mas você não está vendo que a coisa parece que está apertando? Mas o Senhor é conosco. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos produzam mantimento e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca. Todavia me alegrarei no Senhor. A gente canta esse louvor. Todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força. O profeta fala isso no momento da sua angústia. É o relatório que ele leva a Deus no momento da angústia, gente. O relatório que ele leva a Deus no momento da angústia é ainda que a figueira não floresça. O relatório que ele leva a Deus é dizendo, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, o meu refúgio. Glória a Deus. Pensa no relatório que você está levando a Deus. Quando você está encontrando, você está avistando as coisas, e você está encontrando dificuldade na vida. Você tem que orar. Se está encontrando dificuldade, tem que orar. E quando você for orar, qual é o relatório que você está levando a Deus? Não estou falando para você falar que está tudo bem, não. Pode falar para Deus que você está angustiada. Mas se você estiver enxergando a mesa no deserto, você vai despejar o seu coração diante de Deus. Mas dizer assim, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, é o meu refúgio. É o socorro bem presente na angústia. A mente de filho visualiza isso. Pode mulher te abandonar. Pode filho virar as costas para você ou te decepcionar. Pode dinheiro faltar. O Senhor é conosco. Ele está ali.
E Ele está te dando graça para suportar. Tudo isso que você está passando, Ele está te dando graça. Talvez a graça que o Senhor te dá, irmão, não é a mesma que Ele me dá. Porque o que você passa não é o mesmo que eu passo. Por isso que a sua tribulação, a sua vida no deserto, as suas dores, eu não posso dizer, isso daí é fácil passar. Por quê? Porque talvez a graça que Ele me deu não é a graça que Ele te deu. E para você é difícil. E você está na caminhada. E para mim, muita coisa é difícil, que o pastor fala, isso daí eu já passei, está tranquilo. Mas para mim, ele tem que entender a minha dor também. Entender que para mim é difícil. Só que eu preciso entender, e você também. Que Deus está dando graça para que nós possamos suportar. Não é só você no mundo que está sofrendo, não é só eu no mundo que sofro. Deus nunca prometeu te tirar da provação. Ele te prometeu te dar graça e livramento na provação. Não dá, mas na. Isso significa que Ele disse, no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, eu te tiro da aflição. Ele fala, eu venci o mundo. Gente, olha isso, olha o que Ele está falando. Se você crê em mim, sabe que eu venci, está tudo sossegado para você. Porque você está no meu time. E no meu time, meu irmão, pode estar nos 45 minutos achando que está 1-0 para o adversário. Antes do juiz acabar, o jogo vira. O time de Jesus não perde. Você encontra paz, consolo. Só que nós precisamos aprender uma coisa importante, que o povo de Israel, como exemplo, não fazia. A gente precisa aprender a esperar em Deus. Moisés sobe para buscar os 10 mandamentos, eu ia abrir o versículo, mas eu estou vendo que o tempo está ficando curto. Moisés sobe para buscar os 10 mandamentos no monte. E o que acontece? O povo fala, Moisés está demorando demais, deve ter morrido lá em cima. E eles pressionam Arão, que era irmão de Moisés, e pede para Arão recolher todos os colares de ouro, pulseiras. Arão vai e me faz um bezerro de ouro. Me faz um bezerro de ouro. E aí eles dizem assim, estes são os deuses que nos libertou do Egito. Quando eu li essa passagem, meu irmão, de verdade, como os caras me faz isso? E eu falei, cara, será que eu tenho feito isso? Esses são os deuses que me libertou do Egito. Mas foi o Jeová, foi o Deus único. Foi Deus que libertou eles. Não foi o bezerro, cara. Eles esqueceram de tudo isso. E a Bíblia diz que eles começaram a o quê? Fizeram festas e foram se divertir. Moisés desce irado. Deus fala, desce, Moisés. Deus fica irado, irmão. E Moisés desce, quebra as tábuas e repreende aquele povo. É uma coisa, irmãos, se qualquer coisa na vida, qualquer coisa, o seu intelecto, o seu estudo, a sua saúde, a sua sabedoria, o seu pastor, o seu santinho, o seu crucifixo, qualquer coisa que você falar assim, estes são aquele que me trouxe até aqui. Isso é afronta contra o próprio Deus. Ah, mas eu estudei, eu sou inteligente. Quem te trouxe até aqui, a essa inteligência? É o seu intelecto? A graça de Deus me trouxe até aqui. Não são estes, igual o povo de Israel falou, estes são os que nos tirou de lá. Ah, mas o pastor Moisés me pregou o evangelho, glória a Deus, eu oro pela vida dele, glória a Deus. Pastor Moisés me trouxe até aqui. Ele é o seu bezerro de ouro.
Quem te trouxe foi Cristo, através do pastor Moisés. Quem te exaltou nos estudos foi Cristo, através da graça que Deus te deu a respeito de saúde para aprender, para se mergulhar nos livros. Glória a Deus por isso. Por isso que nós não rendemos graças e glórias a homens. Nós honramos as pessoas, mas glória somente a Deus. Cuidado com os bezerros de ouro. Cuidado. Cuidado com os bezerros de ouro. Às vezes nós temos os nossos filhos com bezerros de ouro. Às vezes a gente olha para os nossos filhos e fala assim, ó, eu não sei viver sem estes. E é uma palavra até compreensível, não é? Mas nós não podemos dizer isso. Eles podem se tornar um bezerro de ouro. Nós devemos dizer, graças a Deus, por esse filho que o Senhor me ama, Senhor. Por esse filho que eu amo tanto. E eu não sei viver sem Ti. Me dá graça para sustentar e guiar os meus filhos nos Teus caminhos. E dá graça para o meu filho ter saúde e viver. Vida longa. Mas a graça não é para os nossos filhos. Estes são os deuses que nos tirou do Egito. Foi isso que eles falaram. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu tinha mais coisas aqui para falar. Mas o povo também se prostituiu, cometendo imoralidade. Ele começou a se relacionar com as moabitas e começaram a adorar Baal. Que coisa, né? E Deus falou, não se relaciona com as moabitas. Deus tinha falado, não se relaciona com mulheres de outros povos. Sem perceber, eles foram indo. Que coisa linda, né? Mulheres bonitas. E com o tempo, começaram a se desviar o coração a outros deuses. Você sabe que tem momento que as nossas forças se acabam mesmo, né? Parece, né? Aparentemente. A gente fala, cara, tô fraco, cara. Sabe quando você tá... Às vezes você tá fraco para orar, né? Eu não sei se essa é a sua situação agora. Mas tem uma mesa no deserto. E eu queria que hoje, através desses textos que a gente leu, Deus derramando o maná, Deus jorrando a água da rocha, Deus abrindo o mar vermelho, Deus derramando carne para o povo comer. Gente, essa questão da carne o pastor falou, mas é muito engraçado, né? As escrituras dizem assim, olha, vocês não vão comer um dia de carne, vocês não vão comer 2 dias de carne. Deus já daquele jeito. Aí vem um recado para o povo. Vocês não vão comer um dia. Vocês não vão comer 2 dias. Vocês não vão comer 5 dias, nem 10 dias. Vocês vão comer 1 mês de carne. E vai sair pelos nariz. A carne vai sair pelo nariz. Você está... Cuidado. Fica insistindo muito aí para Deus te dar o que não tem que te dar. Porque Deus sabe o que tem que te dar, tá? Então pede com paz e fala, o Senhor sabe, Deus. Tu sabe se é bom para mim. Eles comeram tanto, meu irmão. E a Bíblia diz que quando eles estavam com a carne nos dentes, 24 mil pessoas morreram. Se acendeu a ira de Deus, eles morreram. É engraçado, né? Por que, Ailton? Tudo isso. Porque eles não enxergavam a mesa no deserto. Muito pelo contrário. Disseram, acaso poderia Deus preparar uma mesa no deserto para a gente? Mas o filho enxerga a mesa no deserto. Vocês lembram? Quem é que enxergou a mesa no deserto? Quem é que enxergou? Fala, gente. Que serve um exemplo para nós. É o nosso maior exemplo de homem e Deus aqui na terra.
Jesus enxergou a mesa no deserto. Aliás, Jesus é o nosso homem perfeito para a gente olhar e falar, olha o povo de Israel e olha Jesus. Jesus foi levado, Mateus 4, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, 40 noites. E ele não tinha comido nada. E vem o tentador, Satanás. Satanás chegou e falou assim, olha, o cara não comeu nada, tem poder de tudo. Era só uma palavra de Jesus que tudo acontecia, gente. E o tentador chega e fala assim, transforma essas pedras em pães. Se você é o quê? Filho de Deus, você lembra? Meu irmão, sabe por quê? Porque ele está pensando o quê? Jesus, eu quero que você questione a sua filiação. Eu quero que você comece a pensar como o pessoal do Egito lá, ó, tem a mente de escravo. Então, vamos tocar na identidade ali de Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus tinha poder de fazer isso. Só que Jesus fala, está escrito. Ele usa a palavra de Deuteronômio, que é a mesma figura do maná que desceu no deserto. E era essa realidade que Deus queria ensinar para o povo de Israel. E Jesus veio e falou, é assim que faz, galera. Aí Jesus fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava com fome? Estava. Mas a mentalidade de filho não está somente nas necessidades daqui da terra, mas do que tudo Deus diz. A fome do filho é a respeito do que Deus diz. A fome do filho está ligada à provisão do que Deus disse, não do que Deus faz. E aí o diabo não se contenta, ele leva Jesus no pináculo do templo e fala, olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito a teu respeito, que olha, dará ordem aos anjos para que você não tropece em pedra alguma. Ele usou o próprio Salmo 91:11. E aí Jesus fala, também está escrito, eu não preciso provar que eu sou filho de Deus e mostrar alguma coisa para ninguém. Eu não preciso ficar mostrando, dizendo assim, olha, eu vou mostrar que eu sou crente, então eu vou passar daquele jeito, perto daquelas pessoas, para eles verem a minha prosperidade, para eles verem o meu triunfo. A gente não tem que provar nada a ninguém, muito menos a Satanás, a pessoas, a ninguém. Ou a gente é filho, e a gente é satisfeito com o que temos, devemos ser satisfeitos. Jesus fala, não tentará o Senhor teu Deus, também está escrito. Jesus dá uma lição no deserto do que o povo de Israel deveria fazer a respeito das suas cobiças interiores. As cobiças interiores corrompe a nossa relação com Deus. Mas Deus quer nos trazer ao arrependimento nesse mês, tratando esses assuntos. Deus quer nos trazer a reflexão. Você sabe que eu falei aqui na terça-feira que eu estava num serviço, gente, e eu estava muito assim, eu agradeci a Deus pela porta aberta, mas eu estava assim, desgastado, sabe? Eu estava ficando bem desgastado, não estava feliz. E eu pedi para Deus abrir uma porta para mim. Só que até aí tranquilo, estou trabalhando. Teve um dia que eu estava tão assim, cansado, esgotado mentalmente. E aí quando eu saí do banheiro, eu escutei, sabe como alguém falando com você? Acontece sempre isso? Não, aconteceu 2 vezes. 2 vezes, agora é a segunda. E eu escutei uma voz dizendo assim, você não vai ficar aqui. Você sabe que semanas antes, eu estava com esse mesmo esgotamento. Quando eu saí para almoçar, estava um sol maravilhoso, gente. Estava um sol lindo. E aí quando eu olhei o sol, eu falei assim para Deus, Tu és a minha vida, Deus. Tu és o meu refúgio. Eu vejo que os céus contemplam a Tua glória. E tudo isso daqui anuncia as obras da Sua mão, como as Escrituras diz. Sol lindo. Eu comecei a me alegrar.
olhando para o sol, gente. Saí de uma aflição e senti o escape, assim, olhando para o sol. Semanas antes. E aí eu fui almoçar. E falei para Deus, o Senhor é o cara, meu. Você olha o céu, você fala, Deus é o cara. Deus é o cara. Não tem ninguém igual a Ele. Aí beleza. Como eu falei para vocês, passou semanas, eu escutei essa voz saindo do banheiro. Quando eu chego no meu carro, chega uma mensagem de uma empresa dizendo assim, Ailton, o dono quer falar com você aqui. Aí cheguei em casa e falei para minha mulher, né? Nossa, engraçado, eu escutei a voz hoje e eu estava 2 meses esperando essa empresa falar alguma coisa. E a voz que eu escutei hoje, cheguei no carro, teve a confirmação dessa voz. Fui lá na entrevista, fiquei das 6 às 9 conversando com o dono da empresa. E sabe o que rolou? Rolou tudo que Deus me fez. Eu contei para ele. Deus me tirou do Egito, cara. Deus me deu provisão quando eu não tinha nada. E assim, eu não tenho medo de arriscar. Sabe por quê? Porque nunca vai ser a sua empresa que vai sustentar a minha vida, e nem aonde que eu estou. Vai ser Deus. E ele contou que o pai dele é pastor, a mulher dele é crente, só que ele não é muito. E a gente ficou falando como se conhecesse. Uma entrevista. E, enfim, resumindo, eu vou começar a trabalhar lá sexta-feira. Ele falou, vem aqui comigo, porque parece que teve uma conexão entre a gente. A questão que me alegra, irmãos, não é nem o milagre em si. Claro que o milagre em si, de abrir umas portas para mim melhor, eu estou muito feliz. Mas foi Deus vendo a minha aflição. Foi sentindo um escape. Foi sentindo que no momento da aflição, eu não pensei como escravo. Eu consegui ver o sol e a bondade de Deus. No momento da aflição, irmãos, pense como filho. E de vez em quando, eu não sou perfeito, eu penso como escravo. Aí Deus pega na minha orelha e faz eu enxergar a mesa. Você sabe qual é a mesa que muitos desertos que eu já passei nesse período aqui na comuna, Deus me fez enxergar? Foi a mesa do estudo de terça. Porque lá na mesa estava o pastor Moisés, estava o irmão Clebinho, estava a irmã Paula, estavam os irmãos. E a cada reunião, eu tinha um refrigério no coração, uma maturidade maior. No deserto da sua vida, você precisa enxergar o seu irmão na mesa. Porque Deus prepara a mesa e o seu irmão está lá. Para quê, Ailton? Para te ajudar, meu irmão. A Bíblia diz que o seu irmão é a mão do Senhor, é o braço do Senhor, é a orelha do Senhor. Nós somos corpos. O Senhor usa a própria igreja para ajudar o aflito no deserto. Então vai a dica. No deserto, não ande sozinho. Enxergue seu irmão na mesa. Glória a Deus. Ficam de pé. Glória a Deus. Eu não falei algumas coisas que anotei, mas eu acho que já é suficiente. Eu queria trazer essa palavra. A mente de filho ama o Senhor. E a mente ama ao Senhor. E a mente de escravo ama o que o Senhor pode dar. A mente de filho, ela não está ligada nos feitos do Senhor. Ou não está ligada somente nos feitos do Senhor, mas em quem o Senhor é. Eu não sei qual é a aflição que você está passando, eu queria que você falasse com Deus nesse momento. E abrisse o coração para Deus.
Se você tiver, sei lá, frio na fé, não conseguindo nem falar com Deus direito, fala para Ele que você não está aguentando, que você está frio, que você está precisando visualizar o consolo dEle. Lembra que até na morte, a mesa. Cara, como isso, Ailton? Na morte? Tem um servo do Senhor, que morreu há muitos anos atrás, que ele escreveu um poema, grande, mas eu me recordo só o finalzinho. Ele tinha perdido um filho, e ele escreveu, e no final ele fala assim: Tu és o entender, Senhor, em mim e em mim compete o confiar. Ele está querendo dizer, no final desse poema, que ele não consegue entender. E não compete a ele entender o porquê do deserto, disso, daquilo, né? Ele está querendo dizer o que compete a ele, o confiar, que Deus é fiel. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor nos chamou, Deus, para nos tratar, para transformar nossa mente. Nos deixou o exemplo do povo de Israel como figura, para que nós não cometemos os mesmos erros. Obrigado, Senhor, porque Jesus nos deu o exemplo de como pensar como filho, de viver debaixo do que o Senhor diz, debaixo da sua palavra, de não invejar, Senhor, aquele que está prosperando, de não invejar, Senhor, o Egito, de não querer retornar, Senhor, porque para quem iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida? Deixa nós aqui, Senhor, contigo, cada dia mais. Queremos nos contentar e nos satisfazer na Tua presença. Ajuda cada um que aqui entrou, Senhor, a cada um que está nos assistindo. Ajuda nós, Deus, a enxergarmos, Senhor, a mesa que o Senhor preparou no deserto. Ajuda, Senhor, nós conseguimos visualizar, Senhor, o banquete que tem, Deus. Os nossos irmãos na mesa nos ajudando. Ajuda nós, Senhor, conseguir enxergar o consolo que o Senhor tem nos dado, a saúde que o Senhor tem nos dado, o sol que o Senhor tem colocado na mesa, a chuva que o Senhor tem colocado na mesa. As coisas simples, Senhor, que nós não reconhecemos e nós não enxergamos na mesa. Porque nossos corações estão ligados e egocêntricos nas nossas próprias vontades. Por isso, Deus nos transforma com mentalidade de filho e arranca, Senhor, a mentalidade de escravo de nossos corações. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Ajuda o aflito, Deus. Levanta o caído. Renova os corações, Deus. Abra o ouvido e os olhos daqueles que ainda não crê. Repreendo em nome de Jesus tudo que não vem de Ti, Deus. Toda seta, Senhor, em nome de Jesus, que quer impedir, Deus, essa palavra entrar nos nossos corações. Nós Te amamos e Te adoramos. Amém e amém. Glória a Deus.